Nessa aula eu vou apresentar a segunda parte da unidade Geologia e Relevo, Mundo e Brasil. A aula está dividida em 3 partes: Bases geológicas sul-americanas e brasileiras, a segunda parte, Bases geológicas e recursos minerais do Brasil, e a terceira, Relevo sul-americano e suas influências. O conteúdo dessa aula ele está disponível na apostila volume 2 do Sistema de Ensino Positivo, nas páginas 34 a 40. Dentre os conjuntos geológicos que compõem a América do Sul, 3 deles são muito representativos, principalmente quando se analisa o corte da América do Sul no sentido leste-oeste. O primeiro deles são os planaltos de origem pré-cambriana, portanto muito antigos e desgastados por processos erosivos. Esses estão localizados mais na porção leste do continente. Baixos planaltos e planícies, formados por sucessivas deposições de sedimentos, esses com disposição no interior do continente, em sua porção central. E a Cordilheira dos Andes, que é formada por dobramentos recentes, do início da Era Cenozoica, dispostos ao longo de toda a costa ocidental do continente, ou seja, na sua parte oeste. Então, essa figura da página 35 mostra as principais unidades do relevo sul-americano, onde a gente pode observar, na porção leste do continente, o Planalto brasileiro, subdividido em Planalto Atlântico e Planalto Central. A localização de 2 grandes planícies, então a planície amazônica, na porção norte do continente, e a planície platina, na porção sul. E a região marcada pela formação da Cordilheira dos Andes, na porção ocidental do continente sul-americano. A partir de uma imagem de satélite é possível perceber essas diferentes formas de relevo e a influência que elas têm nas diferentes paisagens da América do Sul. Então, a partir de uma imagem como essa do Google Earth, a gente consegue observar, por exemplo, a localização da planície amazônica a partir principalmente de serem áreas baixas associadas a um clima característico e onde ocorrem grandes florestas. Então, todas essas unidades que eu mencionei, elas têm uma grande influência sobre as paisagens da América do Sul, como eu vou falar posteriormente. As bases geológicas da América do Sul, ou seja, aquelas estruturas sobre as quais as formas de relevo foram e continuam sendo esculpidas, continuam sendo formadas, elas são diferenciadas principalmente a partir da sua gênese, ou seja, da sua formação, e da sua idade, quer dizer, a partir de quando elas começaram a ser formadas. Então, na borda oeste do continente, ocorre a Cordilheira dos Andes, que foi gerada por dobramentos do período terciário, que é considerado um período recente dentro da escala geológica de tempo, ou seja, aquele período de tempo que ocorreu entre 65,5 a 1,8 milhões de anos antes do presente. Além disso, ocorrem 2 plataformas, que agrupam os escudos cristalinos e as bacias sedimentares. Então, a plataforma patagônica, na região sul do continente sul-americano, e a plataforma sul-americana, que abrange a maior parte do continente. Então, esse outro mapa, da página 35, mostra a disposição das principais bases geológicas da América do Sul, apresentando, então, a cadeia andina, a oeste, no continente, a plataforma da Patagônia, no sul do continente, e a plataforma sul-americana, subdividida entre os escudos da Guiana, o escudo do Brasil Central e o escudo Atlântico. Quando se fala de bases geológicas, é inevitável que se aborde o papel que a mineração exerce e exerceu em todo lugar onde ela esteja sendo abordada. Na América do Sul, a mineração teve um papel histórico muito importante, principalmente durante o período colonial. Atualmente, a mineração ainda é um recurso muito representativo, um recurso mineral que gera muitas divisas a partir da sua comercialização e utilização em determinados setores industriais. Então, o que se entende por recursos minerais
Na verdade, são aqueles recursos que são destinados a servir como matéria-prima e cuja extração é técnica e economicamente viável. Quer dizer, o recurso mineral não é simplesmente um minério em si, mas ele tem que estar enquadrado dentro dessas características. Como um exemplo do que foi praticado no passado, a gente pode citar principalmente na América Espanhola a extração de prata e a extração de ouro no Brasil. Atualmente é muito relevante, muito significativo para a economia desses países a extração de cobre, principalmente no Chile e no Peru. E o Brasil tem um papel de destaque, principalmente no mercado internacional, por ser um grande produtor e exportador de minérios. São destaque na produção brasileira o ferro, o manganês, a bauxita, a cassiterita e o petróleo. Esse mapa mostra as principais macroestruturas ou bases geológicas do Brasil. Então, ele é subdividido em cobertura sedimentar, nas bacias sedimentares, nas regiões cratônicas e em dobramentos antigos. E, associado a este mapa, a gente pode observar os principais recursos minerais do Brasil, onde eles estão distribuídos. Então, com destaque para minerais metálicos, como, por exemplo, o estanho, o ferro e a bauxita. Minerais não metálicos, como diamante e calcário. E minerais de uso energético, como carvão mineral, xisto betuminoso e o petróleo. Considerando a mineração no Brasil, duas regiões têm um destaque muito importante, que é a Serra dos Carajás, localizada nos estados do Pará, Maranhão e Tocantins, e a região do Quadrilátero Ferrífero, no centro-sul de Minas Gerais. Essas regiões são importantes áreas de concentração de jazidas de minérios metálicos, principalmente ferro e manganês. Então, esse outro mapa mostra essas duas regiões, onde essa região à esquerda corresponde à área de abrangência do projeto Carajás, que é um grande projeto de mineração, principalmente mineração de ferro, mas também de outros metais, como o ouro. E essa área ela ocorre principalmente a partir do sul do Pará, abrangendo regiões de outros estados limítrofes. E a região do Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais. Então, a partir de Belo Horizonte, ela abrange vários municípios, todos eles produtores de minério. Então, por exemplo, Nova Lima, Itabirito, Ouro Preto e João Molevade compõem essa região. No entanto, quando a gente fala de mineração, a gente tem sempre que observar que a mineração ela é notória por provocar grandes impactos ambientais. Dentre esses impactos, os principais são a contaminação dos solos, de recursos hídricos e da atmosfera, o acúmulo de rejeitos, sendo que considerado por rejeitos são todos aqueles resíduos rochosos que não são economicamente viáveis e, portanto, não são aproveitados pela mineração, além de danos à saúde e segurança dos trabalhadores, tanto nas áreas de extração quanto no entorno, inclusive por pessoas que não trabalham diretamente para as empresas mineradoras, como foi observado em tempos recentes com grandes desastres associados a grandes ações de mineração. Em relação ao relevo sul-americano e às suas influências, o continente tem um relevo marcado pela disposição longitudinal, ou seja, em sentido norte-sul, das planícies, planaltos e cordilheiras. A Cordilheira dos Andes ela tem grande destaque no continente sul-americano, principalmente em função da sua formação e da sua altitude, que confere muitas peculiaridades ao relevo. Dentre essas peculiaridades, ocorre a questão da sedimentação dessa cordilheira, ou seja, a partir do momento em que o intemperismo começa a atuar sobre essa cordilheira, tanto a partir de suas vertentes, mas também a partir das bacias hidrográficas, esses sedimentos contribuem para a formação de muitas planícies que estão localizadas em áreas a jusante, ou seja, abaixo. E isso é muito relevante, principalmente para a formação da planície amazônica, já que boa parte dos sedimentos que formam a planície amazônica, eles vêm da Cordilheira dos Andes. Isso porque ela abriga, dentre outros rios que compõem a bacia amazônica, a nascente do rio Amazonas.
O rio Amazonas ele corre cerca de 1/3 ao longo da Cordilheira dos Andes, recebendo o nome de Apurimac, até pela formação de outros afluentes, formar o rio que se conhece por Amazonas no território brasileiro. Além disso, a cordilheira limita a floresta amazônica de biomas que ocorrem a partir das vertentes voltadas para o Oceano Pacífico, normalmente biomas mais secos, biomas mais associados a uma estacionalidade climática, tanto por frio quanto por seca. Além disso, a Cordilheira dos Andes direciona a circulação de massas de ar no continente sul-americano e tem uma interferência muito grande na distribuição de chuvas e de temperaturas ao longo de todo o continente. Nessa imagem de satélite é possível observar a ocorrência desses biomas secos na parte oeste da América do Sul e de ecossistemas úmidos, essa grande massa verde destacada na imagem, correspondendo à floresta amazônica, na sua porção norte, e as duas delimitadas pela Cordilheira dos Andes. Em uma imagem mais aproximada, principalmente dessa região central da América do Sul, é possível observar, a partir da costa do Pacífico, essa diferenciação que ocorre em função da Cordilheira dos Andes barrar a umidade e proporcionar a existência de biomas distintos. Então, com isso, a partir da vertente que está voltada para o interior do continente, ou seja, a sua face oriental, ocorrem esses ecossistemas mais úmidos, que propicia a ocorrência da floresta amazônica a partir dessas vertentes dos Andes voltadas para leste. E ao mesmo passo, a cordilheira barra a umidade, principalmente a umidade da região amazônica, mas também a umidade que vem do Oceano Atlântico, dificultando com que ela chegue na vertente ocidental, ou seja, na vertente oeste da cadeia dos Andes, formando muitos ecossistemas secos, inclusive sendo responsável pela formação do deserto do Atacama. Essa outra imagem ilustra de uma forma bem didática a influência da Cordilheira dos Andes na distribuição da umidade na América do Sul, o que influencia o clima em praticamente todo o continente. Então, toda essa grande corrente úmida, que provém principalmente da Amazônia, a partir da evaporação dos rios e da transpiração da vegetação, ela é deslocada para a região sul, em função principalmente do barramento proporcionado pela cordilheira. Então, essa corrente ela movimenta toda essa umidade e faz com que ela chegue na região sudeste do Brasil e também no sul da América do Sul, em regiões como, por exemplo, Uruguai, Argentina. Então, toda essa região é como se fosse irrigada por essa grande umidade que vem da floresta amazônica, parte dela também da região do Atlântico, e chega até algumas regiões e, ao mesmo tempo, não permite que essa umidade atravesse a cordilheira, chegando a outra costa. Esse fluxo hidrológico é tão significativo a ponto de muitos cientistas chamarem de rios voadores, ou correntes hídricas voadoras. Além da cordilheira, são marcantes no relevo sul-americano outros elementos como as planícies. Em relação às planícies, se destacam a planície do Orinoco, localizada na Venezuela, e a planície amazônica, também na sua porção norte, ambas próximas da linha do Equador. Há também a ocorrência da planície Platina, que ocorre na porção centro-sul do continente, então desde o Mato Grosso, na região do Pantanal, até os Pampas, na Argentina e Uruguai. E essas planícies elas têm uma importância grande, principalmente devido à navegação fluvial que é praticada nos seus grandes rios. Isso funciona como um importante meio de transporte, não só para a população, mas também transporte de cargas em todas as regiões compreendidas por essas bacias hidrográficas. Outro elemento do relevo são os planaltos, que, em sua maioria, são geologicamente muito antigos, como o Planalto das Guianas e o Planalto brasileiro. Exceção com relação à formação é o altiplano boliviano, que tem origem tectônica mais recente, associada à formação dos Andes. Nesses planaltos, uma característica econômica muito importante é a geração de energia devido ao potencial hidrelétrico desse relevo, já que ele proporciona desníveis que atribuem grande velocidade das águas que formam os rios dessas regiões. Associado ao relevo, as condições climáticas e a forma de ocupação humana têm grande influência na vulnerabilidade social de algumas regiões da América do Sul.
Essa associação proporciona eventos como, por exemplo, deslizamentos de terra, que ocorrem em costas íngremes, enchentes, com ocorrência em planícies e vales aluviais, e erupções e o chamado lahar, que é quando elementos expelidos pela atividade vulcânica, juntamente com vapor e poeira, em contato com a neve, formam uma lama vulcânica que recobre as regiões que estão situadas nas partes mais baixas dessa região vulcânica. Como exemplo desses eventos, aqui estão colocadas um deslizamento de terra que ocorreu na Bolívia no ano de 2010, em uma região muito íngreme, próximo de serras que compõem a cadeia dos Andes, e uma enchente ocorrida no Peru, numa região próxima a Cusco, em 2017. Esse outro exemplo mostra a erupção vulcânica de um vulcão conhecido como Nevado del Ruiz, na Colômbia. Isso ocorreu em 1985 e ficou conhecido como Tragédia de Armeiro. Essa tragédia ocorreu em função da erupção do vulcão, que proporcionou gases tóxicos, além de um lahar que recobriu boa parte da região situada abaixo do vulcão. Nesse evento, morreram cerca de 23 mil pessoas por condições distintas. A atividade dessa aula vai consistir na análise dos mapas que estão dispostos na página 36, e a partir dessa análise vocês vão responder, com base neles, onde ocorrem jazidas de bauxita e quais bases geológicas estão associadas a elas. Lembrando que o conteúdo dessa aula está disposto nas páginas 34 a 40 e é bastante importante que, terminada a aula, vocês revejam esse conteúdo na apostila. Até a próxima aula.